Olá, bom dia! Já estou no ar com mais um Agro Pantanal, um mercado que promete oportunidade de negócio e com baixo investimento. Trata-se do cultivo de flores tropicais que tem atraído aqueles que desejam investir em agricultura. 1 hectare de terra, por exemplo, pode chegar a produzir aproximadamente 40 mil hastes de flor tropical, com investimento inicial em média de R$45 mil e rendimento que pode chegar a 120 mil por ano. Já já eu te conto mais sobre isso, porque agora vamos aos destaques da edição do Agro Pantanal deste domingo. Um abaixo-assinado que busca apoio para impedir a construção de hidrelétricas no Rio Cuiabá já conta com 3 mil assinaturas, tanto que foi realizado um movimento de protesto na capital em apoio a este documento. E para falar mais sobre a importância do calcário e a utilização na agricultura, vamos receber no estúdio uma entrevista especial para falar tudo sobre o calcário, a extração dele aqui em Mato Grosso. Agricultores de todo o país estão autorizados por lei a pregar o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais. E hoje, no quadro Papo com Café, eu vou receber o Instituto Ação Verde, que completou 15 anos neste mês de agosto, investindo ao longo desse tempo em tecnologia e inovação para manter e ajudar na preservação ambiental. E como não poderia faltar, é claro que vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. E vamos à nossa primeira reportagem. Em meio à Serra de São Vicente, em Cuiabá, um produtor de flores tropicais está mais otimista com o retorno dos eventos. Principal consumidor desta produção belíssima. Confira em detalhes comigo. Os 3 hectares de produção de flores tropicais ficam em meio a outras vegetações, como árvores frutíferas e folhagens, porque são boas demais para fazer sombra. Se tornam uma espécie de abrigo para a produção. Aliás, uma belíssima produtividade. Você vai se encantar com a majestosidade do bastão do rei. Impressionante a coloração e o tamanho. Ao lado dele, depois de ser colhido, é maior que muita gente. Ultrapassa 2 metros de comprimento. Mas o que interessa aos consumidores é uma pequena parte. Por isso, assim que é colhido, retiram mais da metade do caule e as folhas. A beleza está em todas as flores tropicais. Aqui é a alpínia. Está parecendo grande, mas aqui ainda eu posso dizer que é apenas quase um bebê, adolescente talvez, né? Que tamanho chega essa flor jovem aqui no período correto de estar colhendo a haste? Essa é uma flor que, por exemplo, aqui ela já alcançou o tamanho dela. A tendência dela agora é abrir essa inflorescência um pouquinho mais. Quanto mais aberta, quanto mais plena ela tiver, aí menor a durabilidade. Então a gente colhe ela jovem, né? A gente colhe ela desse tamanho, para que ela tenha esse resto de vida, né? Que ela tenha essa vivacidade toda ainda no vaso de quem for usar ela na casa dela. O bastão do imperador é um dos carros-chefes da comercialização. Abocanha 40% entre as outras 25 espécies em produção. Ainda bem que, em média, 3 meses após o plantio, ele já produz esta encantadora flor. O produtor, o seu Cassel, cuida da produção ao lado de mais 2 pessoas, a esposa e um funcionário. Ao mês, a produção alcança 1.200 hastes. Maior volume de vendas é para o mercado de eventos, para a decoração. Já viu que o produtor ficou no prejuízo durante a pandemia, né? Mas agora é um novo ciclo de prosperidade. Depois dos 2 últimos anos que foi um exercício grande de paciência, de persistência, né? A gente teve, realmente este ano foi um ano que é um ano, né? Está sendo um ano que se mostrou assim bastante favorável
a esse tipo de produção, até porque os eventos voltaram. Nem mesmo o período de estiagem trouxe danos à produção destas belíssimas flores tropicais. O seu Cassel não descuida da irrigação por gotejamento. E o esforço surge em formato de rara beleza, natureza devolvendo tanto trabalho, como a flor de vidro, pequena, mas impressionante na textura. Parece vidro mesmo. E que tal esta folhagem verde e amarela? Longas folhas como a dracena. Alcança mais de 3 metros. Forma uma selva. Perto dela tem a alpínia, a mesma coloração do bastão do imperador. A alpínia compreende um gênero de quase 400 espécies, espalhadas nas regiões tropicais. Belíssima! Mas ainda tem outra flor tropical que de longe parece um animal silvestre. É a rostrata. Além dos tamanhos e das cores vibrantes, as flores tropicais também impressionam no formato. Aqui a rostrata parece de longe uma ave, ou se tivesse um lagarto coral, poderia realmente parecer né? Enfim, impressiona de fato. Todo mundo tem um olhar diferenciado. Talvez ninguém tivesse comparado ainda esta planta a um animal silvestre, mas realmente permite a criatividade estar viajando, né? Cada um tem a sua imagem, né? a sua visualização. Como eu já te disse, eu sou suspeito em falar de flores porque pela própria diversidade que a gente tem, eu sou apaixonado por todas elas. Não tem a queridinha, né? O mercado de flores tropical é lucrativo. De acordo com pesquisas da Empaer, a floricultura representa um dos mais promissores segmentos do agronegócio contemporâneo. O mercado mundial movimenta valores acima de 5 bilhões de dólares em exportações. Um hectare de terra pode chegar a produzir 40 mil hastes de flor tropical, com investimento inicial de R$45 mil e rendimento que pode chegar a 120 mil por ano. Mas o seu Cassel não pensa nesse momento tanto em dinheiro. Ele trocou 30 anos de experiência em telecomunicações para se dedicar pela primeira vez à natureza, como produtor rural. Foi um projeto que eu e minha esposa já tínhamos, né? Já tínhamos uma ideia há longo tempo, lemos bastante, estudamos. E quando foi da oportunidade de comprar esse sítio, quando nós viemos vê-lo, foi que a gente viu que tinha a flor tropical aqui. Então foi, como dizem, né? Foi a fome com a vontade de comer, juntou tudo e estamos aqui, produzindo. Em meio às flores tropicais, o seu Cassel encontrou um grande, magnífico refúgio. Esse também é o meu refúgio, esse também é o meu cantinho, é o lugar onde eu gosto de estar, gosto de trabalhar com isso. Fiquei encantada, viu, com as flores tropicais. São lindas demais e boa sorte a todos aqueles que desejam partir para este segmento. E agora, mudando de assunto, a safra brasileira de grãos deve superar 270 milhões de toneladas. Essa é a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos então conferir na reportagem da TV Brasil. A pesquisa de campo da Conab foi realizada na última semana de julho. Foi o penúltimo levantamento de 2022 e tudo indica que o Brasil deverá colher 271,4 milhões de toneladas de grãos, aumento de 6,2% em relação à safra anterior. A gente tem um ambiente de 271 milhões de toneladas. Não é o que a gente esperava, 289, por questões climáticas nós não atingimos isso. São quase 16 milhões de toneladas a mais em comparação ao ciclo passado, com uma área plantada estimada em 74 milhões de hectares. As culturas de segunda safra estão com colheitas bastante adiantadas e as de terceira safra e as culturas de inverno estão próximas da conclusão de plantio. O milho, por exemplo, está com a primeira e a segunda safras sendo finalizadas
finalizadas e a produção estimada é de 114 milhões de toneladas, cerca de 31% superior à safra passada. O arroz já está com a colheita concluída, com cerca de 11 milhões de toneladas de grãos, queda de 8,4% devido à redução da área plantada. A soja atingiu 124 milhões de toneladas, queda de produção de 10% em relação ao ano passado, resultado das estiagens no sul do país. Já o trigo, a colheita foi iniciada e a previsão é de uma produção recorde de mais de 9 milhões de toneladas. E o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, é rapidinho. Daqui a pouco eu já estou de volta com outras notícias sobre a agricultura e o homem do campo. Produções de milho, soja, gado, algodão e trigo. Quando se fala em agronegócio, essas talvez sejam as primeiras palavras das quais nos lembramos. Mas, sem o calcário, a agricultura e a pecuária, no Cerrado principalmente, estariam fadadas ao fracasso. Para falar mais sobre a importância do calcário e também a utilização na agricultura, eu vou receber aqui no estúdio do Agro Pantanal de hoje, Cassiano, vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Extração de Calcário de Mato Grosso, Sinecal. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, Luciana. Bom, vamos começar falando então do calcário em relação ao volume de produção. Mato Grosso tem expressividade nesse volume de produção de calcário? O calcário ele é bem proporcional à área plantada, né? O Mato Grosso, como é o maior estado do Brasil com área plantada, hoje também é o estado que mais produz calcário. O calcário ele é muito direcionado ao mercado local, pois o frete inviabiliza de trazer de longe. E no estado do Mato Grosso a gente tem vastas áreas com rocha calcária e que propicia ter calcário praticamente espalhado por todo o estado. Agora, em relação à quantidade, então, que a gente tem aqui de calcário, atende à produção de Mato Grosso? Porque quando a gente fala de Mato Grosso, né, é o celeiro do mundo, é o celeiro do Brasil, produz muitos alimentos. O que se produz de calcário aqui, o que consegue se extrair, atende ao mercado de Mato Grosso ou não? Ainda é preciso vir calcário de outras regiões, ou Mato Grosso alimenta aqui toda essa lavoura com calcário e vai para fora ainda? Mas o Mato Grosso é autossuficiente em calcário, porém, em algumas regiões que estão mais próximas à indústria de calcário em outros estados, pela questão logística, acaba vindo calcário de alguns outros estados, mas é bem pouco que vem de fora. Assim como também o Mato Grosso exporta para outros estados também, Pará, Rondônia. Então, assim, há essa exportação e importação, mas em pequena quantidade. A maior parte é tudo realmente foi produzido no Mato Grosso mesmo. Já tem uma estimativa do tamanho dessa produção aqui em Mato Grosso? Hoje está girando em torno de mais ou menos 11 milhões de toneladas ano. 11 milhões de toneladas ano. E qual é o volume consumido aqui em Mato Grosso mesmo? Chega mais ou menos em torno disso mesmo, em torno de 11 milhões e meio. Praticamente o que se exporta de calcário, se importa de calcário, equilibrando essa balança. Acaba sempre ficando equilibrado, né? Agora, a importância do calcário, quando a gente fala dele, né, para o enriquecimento do solo, nós pensamos em todos os tipos de cultura. Está presente hoje em todos os tipos de cultura ou ainda não? É preciso trabalhar ainda a conscientização, a mentalidade de toda a cadeia. Pois é, sim. Por incrível que pareça, apesar de já ser um consenso que o calcário é fundamental para qualquer cultura, ainda há muitos agricultores, pecuaristas que jogam menos calcário do que o ideal. E com isso eles acabam produzindo menos. Que o calcário ele propicia o desenvolvimento das raízes das plantas e melhor aproveitamento dos adubos que são lançados ao solo. Que se o solo não estiver bem balanceado, uma boa parte do adubo que é lançado não fica disponível para a planta. Então ela não consegue absorver esse adubo, então há um desperdício. E principalmente nesse momento agora que os adubos estão com um valor muito alto, é fundamental uma correção de solo bem feita para você poder aproveitar o máximo possível do adubo existente no solo. Ou seja, será que eu consegui entender que talvez para muitos se torna ainda um pouquinho oneroso
ou não? No equilíbrio, depois a produção aumenta e vai compensar. Por que, então, muitos da cadeia acabam utilizando menos do que se deveria de calcário? Sim, se fizer a conta, é bem benéfico. É uma conta que tem um ganho muito maior do que o custo que você tem. Então, assim, acaba sendo uma economia mal feita. Se você for diminuir a quantidade de calcário, você tem um prejuízo muito maior. Porque se você tiver uma área bem calcareada, você pode ter ganhos de 5 até 10 sacos por hectare por ano. Isso com certeza paga todo o custo da calagem. O que acontece? Como o calcário tem uma grande movimentação, muitos agricultores acabam pensando duas vezes se vão mexer com aquilo ou não, pelo fato de ser um grande volume, um grande trabalho. Mas, assim, é uma economia que não é vantajosa. Na verdade, você perde, digamos, ganha de um lado, mas perde do outro, que é muito mais oneroso, né, a queda na produção. Ou seja, então tem que fazer um trabalho específico para fazer com que os produtores entendam que calcário ele não é custo, ele é investimento, porque ele dá essa contrapartida, é isso? Calcário é um investimento. E assim, existem pesquisas bem antigas, feitas no sul do país, que se limitava, você achava que se jogasse mais que 2,5 toneladas por hectare, ia ser prejudicial. Mas isso foi comprovado por pesquisas científicas feitas aqui no Mato Grosso, através da Universidade Federal de Mato Grosso, que muito pelo contrário, não existe esse problema que eles achavam que teriam, pelo menos nos solos do Mato Grosso, né, não apresentou nenhum problema de jogar mais calcário do que essas 2,5 toneladas. Se chegou nos estudos a jogar até 12 toneladas, que não teve problemas com isso. Mas muito pelo contrário, teve aumentos de 5 até 10 sacos por hectare de ganho. Agora, existem ainda barreiras que precisam ser quebradas ou não? Toda a cadeia já entende a importância, a necessidade, o investimento positivo que é o calcário, ou por conta de algum tipo de conservadorismo tem alguma barreira que precisa ser quebrada ainda em relação ao uso do calcário? A grande maioria já está bem conscientizada, mas assim, existe alguns ainda que tem um certo receio, faz essa conta e, digamos assim, ele acaba se perdendo nisso daí. Mas então pelo receio do custo, então praticamente seria isso a barreira, então exato. Que impede muito. Qual que é o futuro do calcário para Mato Grosso, para a gente poder encerrar aqui essa entrevista? O calcário é um insumo fundamental, quer dizer, sempre é extremamente necessário para a agricultura, pois sempre que você planta, automaticamente os adubos, eles acidificam o solo, é necessário uma constância na aplicação para que se mantenha a terra sempre no ponto ideal para o plantio. Não se tenha esses altos e baixos, pois antigamente se imaginava se jogar calcário a cada 4 anos. Hoje não, tem gente que joga todo ano ou de 2 em 2 anos para manter constante o pH do solo e o fornecimento de cálcio e magnésio para a planta, que é o que o calcário propicia. Quem tiver dúvida, tem algum site, algum contato para poder falar a respeito do calcário? Não tem nenhum site nesse momento? Tá certo então, querida, agradeço muito a sua participação aqui no programa de hoje. Obrigado. Bom, e agora chegou o momento do nosso quadro Mito ou Verdade, chegando aí na sua tela. Vamos ver qual é a pergunta desse domingão para a gente ficar pensando aí. Mito ou verdade, comer maçã nos intervalos das refeições é útil para combater a fome? Boa pergunta, hein? Se você já fez o teste, já deve estar sabendo a resposta, mas eu confesso que ainda não sei e a gente vai responder daqui a pouquinho, viu? Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. Então já sabe, né? Caneta e papel na mão. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Primavera do Leste tem aplicação de agrotóxicos utilizando pulverizador costal manual. Começa dia 23 e vai até o dia 25 de agosto. Informações pelo 663498-2008. O e-mail é o sindiprimavera@famato.org.br. Em Várzea Grande tem Ovinocultura. Começa dia 29 e vai até o dia 2 de setembro. Informações pelo 6534177169. O e-mail é o sindnslivramento@famato.org.br. Em Vila Bela da Santíssima Trindade tem avicultura básica. Começa dia 12 de setembro e vai até o dia 16. Informações pelo 6532591018. O e-mail é o sindbela@famato.org.br. Em Jaciara, tem cortes especiais de carne bovina.
Começa dia 25 de agosto e vai até o dia 27. Informações pelo 66-3461-1615. O e-mail é o cindyjaciara@famato.org.br. Em Rondonópolis, tem manejo avançado na apicultura. Começa dia 24 de agosto e vai até o dia 26. Informações pelo 66-3423-2990. O e-mail é o cindyrondonopolis@famato.org.br. E agora vamos para mais um intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta. Não sai daí. Um abaixo-assinado que busca apoio para impedir a construção de hidrelétricas no Rio Cuiabá já conta com 3.000 assinaturas. O movimento realizou um protesto aqui mesmo na capital. Os detalhes agora na reportagem de Antônio Carlos Silva. A manifestação foi na região da comunidade ribeirinha de São Gonçalo, às margens do Rio Cuiabá, onde a capital de Mato Grosso surgiu no século XVIII. A chegada dos bandeirantes paulistas que saíram lá de Porto Feliz, pegando todo o Rio Tietê até chegar aqui, ele levava cerca de 3.000 quilômetros de viagem. Era uma viagem de 6 meses para se chegar até aqui. E é justamente quando chegam aqui com o propósito de prear índios para levar para a monocultura canavieira que surge então a ideia de se ver as pedras brilhantes que estavam em todas as suas margens. Era justamente a descoberta do ouro de aluvião. Um ouro que era fácil e rico na região. Foram mais de 150 toneladas de ouro em 15 anos extraído dessa região. Que sai daqui, vai para o Cuchipó do Ouro, depois centraliza as margens do córrego da Prainha. Esse rio tem que ser preservado, tem que ser cuidado, amado, não permitir de forma nenhuma que hidrelétricas, assim como outros tipos, possa surgir com ideia, com propósito de melhoria, quando sabemos, na verdade, é a destruição da fauna e flora do Rio Cuiabá. Diante do potencial da energia solar, pescadores e comerciantes do segmento da pesca são contra a construção de mais 133 usinas hidrelétricas às margens dos rios matogrossenses, 6 delas no Rio Cuiabá. Estamos aqui lutando, para salvar o Rio Cuiabá, porque se essas PCHs forem construídas, vai ser o começo do final do Pantanal. Um projeto de lei estadual proíbe a construção de usinas hidrelétricas às margens do Rio Cuiabá. Mas a proposta foi vetada pelo Poder Executivo Estadual. Agora, o segmento da pesca colhe assinaturas para tentar derrubar o veto. Nós vamos derrubar o veto, sim, porque nós não tivemos nenhum voto contrário na Assembleia Legislativa. Nós estamos com várias campanhas, são 60 instituições que fizeram um manifesto de repúdio ao veto do projeto. Nós estamos colhendo as assinaturas em todos os 4 cantos de Cuiabá e Várzea Grande. A população da Baixada não vai permitir a destruição do Rio Cuiabá, consequentemente, a destruição do Pantanal. Mato Grosso tem 141 municípios, 13 deles é às margens do rio. Precisamos respeitar aqueles que fizeram a sua história e ainda sobrevive da pesca, no qual é a sua principal obra de alimentação. Agricultores de todo o país estão autorizados, por lei, a empregar o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais. As aeronaves deverão ser pilotadas por profissionais e atender às normas técnicas definidas pelo governo federal. As imagens impressionam. O fogo consome rapidamente toda a vida que está pela frente. A mata seca ajuda a espalhar as chamas e, em muitos casos, a ajuda que vem do céu é indispensável.
Os aviões dão mais agilidade ao combate a incêndios florestais, além de terem acesso a áreas mais difíceis. Eles atuam em apoio a equipes de terra, reduzindo as chamas para que os brigadistas possam chegar até os focos. E a partir de agora, as aeronaves agrícolas vão poder fazer esse serviço, que foi autorizado por lei. Atualmente, o Brasil possui a segunda maior aviação agrícola do planeta, com mais de 2.400 aeronaves atuando em lavouras. E para serem utilizadas nas operações de combate ao fogo, elas deverão atender às normas técnicas definidas pelo poder público e ser pilotadas por profissionais qualificados. Com a lei, a atividade passa a constar nos planos governamentais de prevenção e combate aos incêndios florestais, passando inclusive pela formação e treinamento de pilotos. Abre um novo nicho no mercado também, mas principalmente abre uma oportunidade para que o Brasil seja ainda mais referência em questões de sustentabilidade e preservação. A medida, regulamentada pela Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, vai contribuir para a preservação de nossa flora e fauna brasileiras. A gente está pronto para atender os produtores, para proteger as lavouras, proteger as APPs, tudo que possa aí causar prejuízos e danos ambientais. Agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. De acordo com a análise da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, hortaliças como batata, cenoura, tomate e alface tiveram nova queda de preços em diversos mercados atacadistas do país no mês de julho. Somente a cebola apresentou leve viés de alta no cômputo geral, devido à qualidade do produto dos mercados e a menor oferta a partir da região Nordeste. No caso da batata, os preços começaram a cair a partir de maio, depois de um período de alta no início do ano. Com a safra da seca ainda no mercado e a entrada da safra de inverno, a disponibilidade do produto permaneceu elevada. Além da modificação no perfil da oferta, com a participação do Centro-Oeste e Sudeste como principais abastecedores. O preço médio da cenoura ponderado entre as ceasas na comparação com junho teve queda de 12%, justificada pela grande oferta desta hortaliça. Já o tomate teve a queda nas cotações iniciada no mês de julho, após o pico de preços registrado em abril deste ano. A oferta se manteve em elevação e os danos causados pelas chuvas do final de 2021 e início de 2022 foram superados, com as áreas produtoras ofertando de forma suficiente para atender a demanda. No caso da alface, a oferta diminuiu, principalmente nos mercados da região Centro-Oeste, mas foi compensada pela pouca procura, que normalmente reduz no período das férias escolares. Ainda assim, já há expectativa de preços mais altos em agosto, nas ceasas do Nordeste, devido às chuvas naquela região. O mercado de ovos seguiu firme na abertura da semana. Por outro lado, os comerciantes já mostram sinais de preocupação com o período da segunda quinzena. Mesmo assim, os preços nos negócios realizados com ovos brancos e vermelhos se mantiveram inalterados em patamares recordes. O encerramento da primeira quinzena do mês de agosto apresenta preço médio recorde de R$ 150, significando incrementos de 10% e também 18% sobre a quinzena imediatamente anterior. A mesma quinzena de julho, o último e o mesmo período de agosto do ano passado. Embora a segunda quinzena traga consigo os desafios próprios do período, as disponibilidades ajustadas tendem a contribuir para que o mercado siga mais equilibrado. E no ano passado, a segunda quinzena apresentou retração quinzenal levemente superior a 10%.
E agora o nosso agro vai para mais um intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta e eu fico aqui esperando por você. Ampliar a nossa participação no comércio internacional. O programa Agro.br tem capacitado e criado oportunidades para empresários rurais venderem seus produtos lá fora. Um dos alimentos que tem conquistado consumidores no exterior é o mel. Hoje vamos ver 2 exemplos que mostram que é possível para pequenas e médias empresas exportarem. Veja na reportagem do sistema CNA-Senar. Léo produz 10 mil quilos de mel por mês. Ele tem trabalhado bastante para garantir a produção que segue para a loja da família em Brasília. No mercado há mais de 3 décadas, ele está se preparando para atender uma nova demanda, o comércio exterior. A exportação ela vem para somar o resultado que você obtém dentro do mercado interno. O nosso foco principal nesse momento é o mercado interno, mas a exportação sempre surge como uma alternativa para você ter outras fontes de renda que não ficam só sujeitas às turbulências que infelizmente ocorrem dentro de um país ainda em desenvolvimento como o Brasil. Léo já exportou própolis para o Japão. Ele é um dos empresários que participa do programa AgroBR, um convênio entre a CNA e a Apex Brasil. O projeto AgroBR é um projeto de internacionalização de pequenos e médios produtores rurais. Nós atendemos produtores de diversos setores, inclusive o setor de mel, preparando-os, capacitando e oportunizando ferramentas para que eles possam gerar negócios internacionais e exportações. Tem sido um apoio muito importante para nós. E nós já estamos promovendo várias melhorias, não só no processo produtivo, mas em embalagem, rotulagem, para a gente estar mais adequado às exigências dos mercados fora do Brasil. Da agroindústria do Léo, que fica em Águas Lindas de Goiás, para a loja, que fica na área central de Brasília. Aqui, os clientes podem comprar não só o mel, mas também vários outros produtos, como cera de abelhas, velas feitas de cera de abelha e também hidromel. E a qualidade dos produtos tem garantido consumidores fiéis. Eu pego, corto o pão, passo o mel no pão. Olha, eu estou levando esse aqui, que é onde faz até um certo tempo que eu não como ele, o mel de marmeleiro, que é delicioso. E tem esse outro aqui, florada de café. Eu sou um cafezeiro de primeira, Eu sou louco por café. Se eu gosto de café, menina, e gosto de mel, então o mel de café, sem dúvida, caiu de mão cheia, O mel é um alimento antioxidante, ou seja, ele traz diversos benefícios para a nossa saúde. Por exemplo, ajuda a elevar a nossa imunidade, ajuda a controlar a nossa pressão arterial, participa de processos importantes do nosso sistema gastrointestinal. Além disso, ele é super gostoso de colocar no nosso dia a dia. No norte de Minas Gerais, a Copemap, Cooperativa dos Apicultores e Agricultores Familiares, que produz o mel das Gerais, também participa do programa AgroBR. E foi a partir dessa capacitação que o grupo diversificou os produtos e ampliou os mercados consumidores. A gente iniciou as plantações no ano passado, em maior escala, nesse ano aumentou também. Agora vamos começar a vender também mel também em tambor, a Bélgica e também para a Espanha e Holanda. Mas nós iniciamos nossas exportações com mel fracionado. E aí, hoje a gente tem uma exportação mel fracionado para a Alemanha, com 6 tipos de mel especiais, como mel de aroeira, piqui, velame, cipó uva, silvestre orgânico, café, betone. E os
Os produtos da cooperativa mineira vão chegar à Alemanha numa parceria com a empresária brasileira Gabriela Schumann, que vive no país europeu. Lá, os alimentos serão vendidos pela internet. O objetivo é divulgar cada vez mais o nosso mel e ampliar o mercado consumidor. Que já tem uma produção, já tem uma estrutura muito bacana, com entreposto, com certificação, com toda a estrutura também para poder exportar, né? Então vamos tentar levar essas especiarias, esses méis especiais para o mercado alemão, porque a gente acredita realmente nessa visão. E também é um sonho, né, comum nosso da cooperativa, dos produtores, de ver esse produto aqui na mão do consumidor, que também valoriza e tem o poder aquisitivo para isso. E no Papo com Café de hoje eu vou conversar com Álvaro Leite, que é diretor executivo do Instituto Ação Verde, que completou 15 anos neste mês de agosto, investindo ao longo desse tempo em tecnologia e inovação para manter e ajudar na preservação ambiental. O Instituto Ação Verde também desenvolve iniciativas como o Projeto Verde Novo para a recuperação e preservação de matas ciliares e dos principais rios de Mato Grosso, trazendo, claro, benefícios não só aos ecossistemas locais, mas também a toda a população. Então, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui no programa Agro Pantanal. Bom dia, é um prazer estar aqui, falar um pouco do Instituto, falar dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 15 anos, que tem coisa muito interessante, inclusive estaremos lançando novos produtos agora na sexta-feira, que é eu diria que nós estamos trazendo aquilo que o mundo está querendo para dentro de Mato Grosso, de forma atual e inovadora. Opa, então vamos começar falando já de novidades, que a gente adora novidades, né? O homem do campo, a mulher do campo ficam ávidos para saber o que temos de bom, o que vem pela frente quando falamos das questões ambientais. Quais são essas novidades que o Instituto tem? Se a gente imaginar as movimentações que estão acontecendo no mundo, essa área da comprovação da produção sustentável, ela tem estado muito sobre a mesa, né? Definindo às vezes até mercado, manutenção de mercado e novos mercados. E preocupado com isso, o Instituto Ação Verde foi exatamente criado para que nós pudéssemos demonstrar as nossas boas práticas, né? Brasil é um país onde as leis ambientais são extremamente rigorosas, né? É um dos poucos países do mundo que tem reserva legal e APP, né? Então, se a gente tem essa obrigação, por que não fazer dessa obrigação um resultado econômico, né, que possa levar e demonstrar para o mundo que tudo aquilo que é produzido aqui no estado de Mato Grosso, ele passa por um crivo dos órgãos ambientais e nessa esteira de produção a sustentabilidade é extremamente privilegiada, né? E a gente pode acreditar que sustentabilidade pode estar presente em todo tipo de produção agrícola? Eu acho que sim, né? Eu tenho até uma convicção que todo mundo que faz meio ambiente acaba tendo um resultado positivo no seu fluxo de caixa, né? A gente começou lá atrás, há 10 anos, há 12 anos atrás, nós lançamos a plataforma de negócios em bens e serviços ambientais. A gente já entendia que em algum momento ia ser reconhecido os pagamentos de serviços ambientais que estão dentro das propriedades rurais, que está dentro das propriedades que produzem aí as nossas commodities, né? Então a gente lançou essa plataforma. Este ano nós lançamos mais 2 plataformas, uma chamada Mapa do CAR, que ajuda o proprietário rural a regularizar sua área, né? Em seguida, aproveitando o decreto 21, que criou o decreto do ano de 21, que criou a CPR Verde, regulamentou a CPR Verde, nós estamos lançando agora, essa semana, a plataforma da CPR Verde, que vai lá mensurar o que cada propriedade tem em ativo ambiental. E a partir desse momento, dessa mensuração, o proprietário ele toma a decisão se ele vai emitir ou não uma CPR Verde. Emitindo uma CPR Verde, na verdade, ele vai entregar um produto, né,
para o interessado, para o investidor. E no momento que ele tiver esse produto, ele vai para outra plataforma nossa, que é a Vitrine Mundial, onde o pessoal enxerga crédito de carbono, crédito de água assegurada, e ali começa as negociações para que isso realmente transforma em divisas para o produtor rural. Como é possível ter acesso a essas plataformas? Essa plataforma, a partir da semana que vem, estarão disponíveis via o nosso endereço eletrônico, né? Entrando no nosso endereço eletrônico, elas vão estar lá, a pessoa pode encaminhar para aquela plataforma que ele quiser primeiro visitar. O interessante é que visite todas, né? É o portal do Instituto Verde. Qual é o endereço? Pode falar. É www.açãoverde.org.br. E como que faz para ter acesso? Tem algum custo ou não? Vai ser disponibilizado de que forma? No caso do mapa do Carlos, Luciane, isso está disponível na nuvem, né? Basta entrar, fazer o login e passar por dentro dessa ferramenta que vai reduzir drasticamente a chance de erros na confecção do CAR. Se ele entra sem erro no órgão ambiental, certamente ele vai ter uma velocidade maior para sair, para ser validado, né? E aí diminui esse momento cíclico que nós estamos vivendo aí com o nosso projeto de CAR, que vai e volta, né? Então não paga nada. Como o senhor avaliaria todos os lados positivos, então, do acesso a essas plataformas por parte dos produtores? Os produtores estão bem, eu diria que surpresos, né? Porque nós conseguimos trazer para eles novidades que já estavam por aí, porém de forma desorganizada. A gente organizou e nessa organização a gente mostra com evidência o lastro, né, a transparência, então tem confiança para poder escalar um projeto desse para que o mundo possa pagar pelos serviços ambientais. Agora, a gente falando de uma maneira, ter uma visão mais macro aqui em relação à produção, ao meio ambiente, o senhor avalia, o senhor já até disse, né, que realmente o Brasil tem leis rigorosas e Mato Grosso tem que cumprir, né, é um celeiro. Na avaliação do senhor, existem projetos hoje que estão assustando, né, os mato-grossenses, por exemplo, das questões ambientais. Tem projeto já aprovado na Assembleia, tem vetos, e aí uma briga para poder liberar a construção de PCHs no Rio Cuiabá. Tem um outro parlamentar que tenta implantar a caça. Ou seja, sempre tem um debate ambiental, que também tem um viés econômico. O senhor, de acordo com o que representa no Instituto, essas ações, elas vão ao encontro da sustentabilidade ou não? Porque nós precisamos produzir, mas é preciso ser sustentável. Esses projetos, eles acabam tendo esses dois lados ou não? Olha, a gente precisa analisar com bastante cuidado, né? Todo projeto, toda ação de fazer um projeto que atinge a questão ambiental, ele precisa estar precedido de informações técnicas. Se não há nenhuma informação técnica ou científica que dê sustentação àquilo que nós imaginamos que é bom para o meio ambiente, é preciso que a gente dê um passo atrás e olhe com mais cuidado, né? Essa questão de proibir hidrelétrica, essa questão de autorizar a caça, são projetos que estão aí colocados e que certamente eles sejam debates calorosos, né? Mas nós precisamos ver o que é que está sustentando tecnicamente essas convicções, vamos dizer assim, né? Perfeito. Bom, para a gente encerrar essa entrevista aqui, qual a marca principal, o legado do Instituto Ação Verde nesses 15 anos de atuação? Nesses 15 anos de atuação, a gente foi buscar tudo aquilo que tinha de importante e que pudesse dar chance do setor produtivo privado comunicar o seu lado ambiental sustentável. Então, hoje, tanto a indústria, tanto o agronegócio, enfim, eles podem ali utilizar o Instituto Ação Verde, as plataformas que nós temos lá, para comunicar com o planeta que a produção de commodities e da indústria de Mato Grosso é sustentável. Muito obrigada pela sua presença aqui no Agro Pantanal. Bom, agora a gente vai para uma receita tentadora para você fazer igualzinho aí na sua cozinha, seja em casa ou na fazenda.
Bom, e agora vamos saber a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos então relembrar a pergunta: comer maçã nos intervalos das refeições é útil para combater a fome? É mito! Olha isso, gente. A maçã tem acidez que estimula a produção de ácido gástrico e tem na sua composição o ácido málico, o que faz com que a digestão seja mais rápida, aumentando a sensação de fome. Então, se tiver de dieta, tentando enganar a fome, comer uma maçã não vai dar certo, hein? Vai aumentar ainda mais o apetite. Mas é uma informação valiosa para você. Eu agradeço muito a sua companhia. O programa Agropantanal de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus e até domingo que vem às 8 horas da manhã em ponto.